Lendo do Srimad Bhagavad Gita com mulher por Srila Prabhupada. Srila Prabhupada. A opulência do Absoluto, capítulo 10, verso 42. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Adhava, Bahuna, muitos, Etena, por esta espécie, Kim, qual, Gyatena, de conhecimento, Tava, teu, Arjuna, Vishtabhya, penetrando, Aham, eu, Idam, este, Kritsnam, inteiro, Eka, por uma, Amshena, parte, Sthita, estou situado, Jagat, no universo. Adhava Bahunaitena, Kingyatena Tavarjuna, Vishtabhyaham midam kritsnam, Ekanshena stito jagat, Stena uchisto jagat. Adhava Bahunaitena, Kingatena Tavarjuna, Vishtabhyaham midam kritsnam, Ekanshena stito jagat. Adhava Bahunaitena, Kingyatena Tavarjuna, Vishtabhyaham midam kritsnam, Ekanshena stito jagat. Adhava Bahunaitena, Kingyatena Tavarjuna, Vishtabhyaham midam kritsnam, Ekanshena stito jagat. Adhava Bahunaitena, Kingyatena Tavarjuna, Vishtabhyaham midam kritsnam, Ekanshena stito jagat. Tradução, vamos repetir, por favor. Mas qual a necessidade, Arjuna, de todo esse conhecimento minucioso, com um simples fragmento de mim mesmo,
fundamento de mim mesmo. Eu penetro e sustento, todo este universo, Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada que Jai. O fato de a superalma estar presente em tudo que existe faz com que o Senhor Supremo esteja representado em todos os universos materiais. Aqui o Senhor diz a Arjuna que não há vantagem em compreender como cada coisa tem sua própria opulência e grandeza. Ele deve saber que todas as coisas existem porque Krishna entra nelas como superalma. Começando pela entidade viva mais gigantesca, Brahma, indo até a menor formiga, todos existem porque o Senhor entrou em cada um deles e os sustenta. Há uma doutrina que propõe que a adoração a qualquer semideus nos conduzirá à suprema personalidade de Deus, ou à meta suprema. Mas, nessa passagem, desaconselha-se veementemente a adoração aos semideuses, porque mesmo os maiores semideuses, tais como Brahma e Shiva, representam apenas uma parte da opulência do Senhor Supremo. Ele é a origem de todos os nascidos e ninguém é maior do que ele. Ele é Asamor do A. Isso significa que ninguém lhe é igual ou superior. No Padma Purana se diz que aquele que considera o Supremo Senhor Krishna na mesma categoria dos semideuses, mesmo que se trate de Brahma ou Shiva, torna-se na hora um ateu. Todavia, se alguém estudar a fundo as diferentes descrições das opulências e expansões da energia de Krishna, então ele poderá compreender, sem dúvida alguma, a posição do Senhor Shri Krishna e poderá fixar a mente na adoração sempre dirigida a Krishna. O Senhor Krishna, o Senhor é onipenetrante através da expansão de sua representação parcial, a superalma, que entra em tudo o que existe. Os devotos puros, portanto, concentram suas mentes em consciência de Krishna, em serviço devocional pleno. Por conseguinte, sempre se encontram na posição transcendental. Os versos 8 a 11 deste capítulo recomendam claramente o serviço devocional e a adoração a Krishna. Este é o caminho do serviço devocional puro. Este capítulo explica em detalhes como é possível atingir a mais elevada perfeição devocional, associando-se com a suprema personalidade de Deus. Srila Baladeva Vidyabhushana, um grande acharya da sucessão discipular instalada por Krishna, conclui seu comentário sobre este capítulo dizendo: Yachati lishaspuryadya bhavantyati ugrate jasa yadam shenadritan vishwan sa krishno dashamir yachate. Da energia potente do Senhor Krishna, até mesmo o poderoso Sol recebe seu poder. E por meio da expansão parcial de Krishna, o mundo todo é mantido. Portanto, o Senhor Shri Krishna é adorável. Neste ponto encerram seus significados Bhaktivedanta do 10º capítulo do Srimad Bhagavad Gita, que trata da opulência do Absoluto. Om
Om Ajnana-timirandasya Jnana-shalakaya Chakshurum-militanjena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanyam Manobhistam Vistapitam Jena Bhutale Swayam Rupakaratmayam Dadati Swapadantikam. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Adhava Bahunaitena Kingyatena Tavarjuna Vishtabhyaham Idam Kritsnam Ekam Shena Stito Jagat. Mas qual a necessidade, Arjuna, de todo esse conhecimento minucioso? Com um simples fragmento de mim mesmo, eu penetro e sustento todo este universo. Bom, aqui Krishna está deixando bem claro o que é conhecimento e o que é perda de tempo. Isso é muito claro. Ekanshena, né? Com a partícula Anshena, com a única partícula Eka, Krishna penetra todo o universo e sustenta todo o universo. Tudo repousa nele, né? Como Krishna fala no Brahmanori Pratistaham, tudo repousa nele, tanto o universo cósmico espiritual, que é ilimitado e todo expansivo, quanto o universo cósmico material, que dessa manifestação cósmica completa, espiritual, toda expansiva, significa apenas 25% dela. Esse é o Ekapad Vibhuti, que é 25% do Tripad Vibhuti, que é 75% espiritual. Assim chamado material, onde existe a manifestação cósmica material, e Krishna é a super-alma do universo cósmico material inteiro, como Mahavishnu, Karodakashaya Vishnu. Então Krishna, antes de mais nada, é a super-alma de todo esse Ekapad Vibhuti. Depois ele se expande como Garbhodakashaya Vishnu e é a super-alma dos milhões de universos que existem dentro desse universo completo, o Ekapad Vibhuti, onde ele cria um criador, esse Garbhodakashaya Vishnu, expansão de Garbhodakashaya Vishnu, que é a super-alma de cada universo particular desse, cria um Brahma, que vai criar as formas para todos os corpos que vão abrigar as almas, em 8.400.000 espécies, para abrigar as almas que entram no universo cósmico material. Então, dentro de cada universo desse tem um Brahma, que é o Criador, e a super-alma de cada universo onde existe um Brahma, quer seja ele de 1.000 cabeças, ou 1 milhão de cabeças, ou 4 cabeças, como é o nosso, a super-alma desse universo em particular é Garbhodakashaya Vishnu. E depois, como existem os corpos e as almas vão estar presentes nos corpos, Krishna acompanha essas almas todas que entram nos corpos criados por esse Criador, como Kshirodakashaya Vishnu, como a super-alma localizada no coração de todos, de todas as entidades vivas. Ishvara Sarvabhutani Hrid Desha Arjuna Tistati, ele falou. Brahmanyan Sarvabhutani Yantra Rudani Mayaya. Eu penetro cada corpo, acompanhando a alma na sua viagem, nessas máquinas feitas de energia material, como a super-alma, que estão como que
sentadas numa máquina feita de energia material, os 24 elementos materiais. Essa é. O fato de a super-alma estar presente em tudo o que existe faz com que o Senhor Supremo esteja representado em todos os universos materiais. Super-alma do universo total, super-alma de cada universo que existe dentro do universo total, super-alma de cada ser vivo que existe em todos esses universos materiais. Isso é Krishna. Só que isso aí é uma expansão da expansão, uma porção plenária da expansão de Krishna. Então é Eka Anshena. Uma única expansão é tudo isso aí. Como que alguém pode achar que dá para se comparar a Krishna, a Deus? E como que alguém pode buscar qualquer outra compreensão sem compreender basicamente isso? Então essa é a perda de tempo que eu disse que da árvore cósmica transcendental. Krishna é a raiz. Krishna é a raiz. Então alguém pode nesse mundo se apresentar como um grande Gyani, um grande Sankhya Yogi, um grande Yogi. Isso é o supra-sumo da sabedoria aqui, materialmente falando. Mas se ele não entender esse aspecto simples que, na verdade, Krishna é a suprema personalidade de Deus, que é a raiz de tudo isso, dessa árvore imensa. Krishna, Deus é. Se ele tiver muita erudição, muito conhecimento, o que dizer do pobre conhecimento limitado dos seres humanos na Kali Yuga, então? Fica difícil para alguém entender que com toda a assim chamada erudição material, é difícil para alguém entender que só vai haver satisfação, só vai haver equanimidade de tudo e de todos, na relação com tudo e com todos, quando essa raiz estiver sendo regada. Narada Muni explicou isso para os prachetas de maneira direta. Aqui Prabhupada já vai direto nos semideuses, começa com o Criador, que é o mais importante de cada universo em particular, e o Destruidor, o Sr. Shiva, porque são os principais. São os principais. E estamos ouvindo aqui que desaconselha-se veementemente a adoração aos semideuses, porque mesmo os maiores semideuses, tais como Brahma e Shiva, representam apenas uma parte da opulência do Senhor Supremo. Por isso que buscar qualquer outra compreensão, qualquer outra meta, que não seja buscar compreender a mula, a raiz de tudo, é ignorância. E foi isso que os prachetas ouviram de Narada Muni. Jatá, Tarô, Mula, Nishatyanena. Nishatyanena quer dizer regando, regar. Regar a mula, a raiz da Tarô, da árvore. Jatá, Tarô. Mula, Nishatyanena. Quando alguém faz isso, quando alguém rega a raiz da planta, a raiz da árvore, e temos que regar a raiz da árvore cósmica, transcendental de todo o universo, que é Krishna. Quando alguém rega a raiz, automaticamente
automaticamente todas as partes dessa árvore trepiante quer dizer se satisfaz, né? Trepiante, taiscanda, tronco, budia são os galhos, o pachaca são os brotos e tudo mais. Trepiante, taiscanda, budio, pachaca. Quando alguém rega a raiz, todo o restante da árvore, tronco, galhos, brotos, folhas, flores, frutos, tudo mais, é nutrido e fica satisfeito, fica feliz, não é assim? Fica feliz, fica satisfeito. Quando alguém coloca o alimento no estômago, Pranoprahará, Indriya são sentidos, Jatendriyatman. Quando se coloca alimento no estômago, que é o lugar certo de colocar, todo o corpo fica, todos os sentidos são vivificados e todos os membros do corpo ficam saudáveis, fortes, satisfeitos, trityanti. E Tataiva Sarvahanam Matityudya. O Achyuta, o Senhor infalível, é a raiz da árvore. Então, até mesmo essa preocupação ninguém precisa ter, porque os semideuses estão mantendo tudo e todos, provendo o ar e a chuva, o fogo, o ar. Mas quando alguém satisfaz Krishna, esses troncos principais, esses galhos principais, os semideuses de primeira, segunda, terceira grandeza, todos os semideuses, os 90 milhões de semideuses ficam satisfeitos, e todos ficam satisfeitos. Então não há necessidade de adorar, nem de tentar entender, nem um semideus em particular e mais nada. Quando alguém está regando a raiz. Então nesse verso Narada Muni fala isso: quando se rega a raiz de uma árvore, tanto o tronco como os brotos, como os galhos, as flores, as frutas, tudo mais fica satisfeito. Da mesma maneira que quando se coloca alimento no estômago, um corpo fica saudável, forte, satisfeito, sentidos todos vivificados e os membros todos nutridos. Quando se presta serviço devocional, quando se adora Krishna através do serviço devocional, se está regando a raiz da árvore, se está regando a origem de todos os mundos materiais e espirituais, todos os semideuses e todas as entidades vivas. Então automaticamente todos se satisfazem. Então Prabhupada citou aqui uma parte muito importante, que ele fala aqui nesse capítulo, que é a opulência do absoluto. Os versos do 8 ao 11 deste capítulo recomendam claramente o serviço devocional e a adoração a Krishna, porque isso é regar a raiz. Então isso é conhecimento. E talvez alguém que entenda, por isso que é importante a mentalidade simples e a consciência elevada. Por isso que é importante não ser sofisticado, nem estar contaminado por pseudo-conhecimento, e ser prático e de uma mentalidade simples, ser Tatakarma Pravartana, favorável, ouvir, aceitar, ouvir, seguir, que está tudo certo, porque no verso 10, 8, 9, no verso 10 desses que Prabhupada está citando aqui, Prabhupada explica no significado que talvez alguém não seja uma alma rendida a Krishna assim, formada, erudita, como
tem muitos devotos que são, e isso é muito bom para pregar, eruditos e formados e doutores, isso é muito bom. Mas talvez um devoto nem seja nada disso e às vezes até negligencia o estudo das Escrituras, negligencia a busca da erudição, porque não faz parte da natureza, não tem essa tendência, não é? Mas porque ele está regando as raízes da árvore principal, ele está adorando Krishna com serviço devocional, ele está, independentemente de qualquer pré-requisito material, trilhando o caminho da perfeição, o caminho do serviço devocional puro, e vai fazer isso com muita facilidade, porque Krishna fala: Tesham satata yutanam bhajatam pritipurvakanda dami buddhi yogandam janamam upayantite. Para aqueles que estão constantemente devotados e me adoram com amor estático, eu dou a compreensão. Krishna dá no coração, na alma. Eu dou a compreensão através da qual eles podem vir a mim. E em última instância, todas as almas são plenas de conhecimento. E ela está resgatando a sua posição constitucional eterna como pleno de conhecimento. Em última instância, todas as almas são eternas. Ela está resgatando a sua eternidade. E em última instância, todas as almas são bem-aventuradas. Satit e Ananda. Como Deus é. Essa é a natureza espiritual da alma. A essência espiritual da alma. Ela é assim. E essa pergunta aqui é bem pertinente. Qual a necessidade, Arjuna, de todo esse conhecimento minucioso? É perda de tempo ficar estudando, lendo, querendo entender as diferentes ramificações do conhecimento, sendo que, se você conhecer a verdade, e a verdade é essa, é como alguém que pode ser um turrão, um simples lavrador, um jardineiro, mas que sabe que eu só posso regar a raiz da planta, do que chegar um erudito, um doutor, que é possível, através da ciência, se criar esses pelos em ovo. Não existe, mas se cria. Não, tem uma prática agora de tal ramo de conhecimento, desenvolveu agora uma tecnologia que você vai com uma seringa e aplica no tronco a água, e também entra, e também tem, e é muito sofisticado, é importante. Então, quem é mais avançado? Quem é mais inteligente? O turrão, o jardineiro que sabe que não. Ô doutor, põe na raiz da água, que aí já está tudo resolvido, está embaixo aqui. Não, nós podemos lustrar as folhas também e aplicar é um tipo de loucura, é 1 milhão, é perda de tempo. Mas está cheio. Isso é a ciência material. Isso é ciência material. Tem gente que fica brava quando ouve isso. Mas nós temos que ser realistas, gente. Isso aí não resolve o problema de ninguém, não vai resolver a situação embaraçosa da alma condicionada de maneira nenhuma, em nenhuma circunstância. De maneira nenhuma. Ninguém vai se liberar através desse conhecimento especulado, convencional, temporário. Em última instância, só vai restar o conhecimento verdadeiro, que é eterno. E esse é o conhecimento verdadeiro. Esse conhecimento alguém obtém muito facilmente através da rendição. Então esse Prabhupada tem um outro significado, que Prabhupada fala que esses 4 versos aqui são a essência do Bhagavad Gita. Porque começa com o verso 8, que é o Ahansa Vasya Prabhavo Matasavam Pravartaditi Matuava Jantiman Buddha Bhava Samavitaha. Depois vai para o verso 9, que é Matitar Madgata Pranabodayanta Parasparam Katayantas Chamandichatu Shanti Charanantichak. Depois vai para o verso 10, que é isso que eu acabei de falar, Tesham Satata Yutanam Bhajatam Pritipurvakanda Dami Buddhi Yogantam Janamam Upayantite. E fecha com o verso 11. Tesham Evanu Kampartam Ahamagyana Jantamaha Nashayamat Babavasto Gyana Dipena Vashvata. Então o primeiro,
A gente ouve a opulência do absoluto, o capítulo, o verso 8, Arrança Vássia Prabhavu Matassavam Pravardade. Eu sou a fonte de todos os mundos, de tudo. Tudo emana de mim. Quem entende isso? Quem aceita isso? Os sábios são pessoas sábias. Não são intelectuais, são eruditos, são sábios. Sempre lembro, é bom lembrar isso. Qual a diferença de um sábio com um intelectual? A diferença fundamental é que um sábio, um intelectual, sente muita dificuldade para explicar as coisas mais simples. Complica tudo e ninguém entende. E um sábio explica as coisas mais complicadas da maneira mais simples que todo mundo entende. Essa é a diferença. Então, os sábios que sabem disso, que aceitam isso com simplicidade, com boa vontade, paz na terra, o homem de boa vontade. Quem tem boa vontade tem paz. O sábio que aceita isso, que Deus, Krishna, é a suprema personalidade de Deus, é a fonte de todos os mundos, materiais e espirituais. É isso que está sendo falado aqui. Que tudo emana dele, ele é a raiz de tudo, é a origem de tudo, a mula. Não tem dúvida. Se rendem a ele, prestam um serviço devocional a ele, adoram ele, com toda a boa vontade, com todo o coração. Esse é o caminho da perfeição. Assim se desenvolve o serviço devocional puro. Então, logo no próximo verso, Krishna fala Matita Madhgata Brahma, o verso 9. Bodhayanta Parasmana. Então, como que esses sábios, como que esses devotos vivem, essas pessoas realmente inteligentes e avançadas? Meditando em Krishna, pensando em Krishna. O pensamento dos meus devotos puros vivem em mim. Suas vidas não são dedicadas a nada mais, rendidas a nada, a não ser a ele. Suas vidas estão rendidas a mim, são rendidas a mim. E eles sentem grande satisfação e bem-aventurança, iluminando-se uns aos outros e conversando sobre mim. Não é assim a vida dos devotos puros? Não é assim a vida dos devotos, puros devotos, que se continuarem assim vão acabar se tornando puros? Esse é o caminho da devoção pura por Krishna. E não tem nada mais elevado que isso. E aí vem essa dúvida: mas aquele que, porque não teve a chance de nascer numa família aristocrática, educada, ter chance, aquele que não tem muita tendência a estudar e tal. Teshansa Tata Yutanam Bhajatam Pritipurvakam Dadami Buddhi Yogantam Dhinamamoyante. Para aqueles que estão constantemente devotados e me adoram com amor estático, eu dou compreensão através da qual ele pode vir a mim aí. E aí Krishna fala, deixando Evanu Kampartamahama Gyana Jantamahana Shayama Mabhavasto Gyana Dipena Bashota, para fechar, porque ele fala, não estamos ouvindo que ele está com a super alma no coração de todos, Adrastá e Anumantachat, testemunha e o outorgador de todas as almas corporificadas. E no ser humano, o que ele está falando nesse verso 11 do capítulo 10 da opulência do absoluto? Deixando Evano Kampartamahama Gyana Jantamahana. Ele vê o esforço dessas almas, então ele fala, por compaixão por elas, por compaixão por essas almas, por essas pessoas de boa vontade, sinceras, eu morando em seus corações, destruo, acabo com toda a escuridão da ignorância com a luz do conhecimento. Krishna é isso, e assim é a relação com Krishna, e essa é a maneira de sair dessa complicada rede de nascimentos e mortes. Não tem outra. Não tem outra. Então, é muito bom ter muita erudição, ser um grande intelectual. Devoto. Senão é perda de tempo. É muito bom, nem que seja um iletrado, nem que seja uma pessoa
simples, que não teve o privilégio de ser muito bem educada, que seja um devoto. Essa é a perfeição para todos. Para todos. Porque não existe pré-requisito para o serviço devocional, só boa vontade, só rendição. Não existe. Não existe. E materialmente falando, na roda do samsara, uma adiante e uma adiante, todo mundo pode ficar tranquilo, porque hoje eu posso ser o maior dos eruditos, amanhã eu posso ser um analfabeto, ou até um animal, ou posso até nascer como um porco, como um cachorro, e hoje eu posso ser um ignorante, um iletrado, e amanhã eu posso ser um doutor, um PhD em muitas ciências. Mas o que resolve isso? Não tira ninguém da roda do samsara. Então sair da roda do samsara para se sair, é compulsório que se trilhe o caminho do serviço devocional puro. É compulsório que se torne um devoto puro de Krishna. É compulsório que se torne uma alma completamente rendida a Krishna. Nada mais. Então sinto muito se muita gente torce o nariz, mas eu não posso fazer nada. Essa é a realidade dos fatos. Quem quiser brigar, vai brigar com Deus. Essa é a realidade, não é? Alguma dúvida, alguma pergunta? Então é isso. Não é? Muito obrigado a todos. Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui já.